Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aula de matemática e hoje nós vamos falar sobre área da coroa circular. Não esqueçam, pessoal, de fazer a leitura lá do livro de vocês, da página 173 e ao final da videoaula também façam os exercícios 4, 6 e 13 das páginas 174 e 175, tá? Não esqueçam. Então, para a gente compreender como se calcula a área de uma coroa circular, primeiro nós precisamos saber o que é uma coroa circular. Então, o exemplo que eu gosto muito de trazer para exemplificar, né, a coroa circular é a nossa moeda de R$ 1. Então, na moeda de R$ 1, ela é composta por um círculo prata e toda essa extensão dourada. E o que seria então a coroa circular? É justamente essa parte dourada. Então a coroa circular remete, né? A gente tem essa ideia da moeda sendo a parte dourada. Mas como que se conceitua, né? Como que a gente explica matematicamente o que é uma coroa circular? Então, a coroa circular é a região entre duas circunferências concêntricas que estão em um mesmo plano e têm raios de medidas diferentes. Essa palavrinha concêntricas pode ser que alguns de vocês achem meio estranho. O que seria concêntrica? São duas circunferências que têm o mesmo centro. Então, observem aqui pelo gifzinho que está aparecendo também de uma moeda parecida com a nossa de R$ 1. Então, observem que essa parte, essa circunferência, esse círculo, perdão, é mais clarinho e essa parte amarela, ou seja, completando tudo, formam circunferências, círculos concêntricos. Um círculo está dentro do outro exatamente com o mesmo centro, beleza? Então, a coroa circular vai ser a região entre essas duas circunferências concêntricas, entre esses dois círculos concêntricos, beleza? Então, para nós exemplificarmos também, a prof utilizou essa figura. Observem aqui, nós temos esse círculozinho branco e a coroa está aqui em cinza. Então, essa circunferência de fora, esse círculo de fora e esse aqui de dentro, os dois têm o mesmo centro, né? Um está dentro do outro e tem o mesmo centro. E a coroa circular vai ser justamente a região compreendida entre, vamos pensar assim, o círculo de dentro e o círculo de fora, beleza? Então, agora como que nós fazemos para calcular a área de uma coroa circular? Então, vamos com bastante calma para a gente entender qual é a fórmula que nos dá a área de uma coroa circular. Então, observem aqui, voltando para a nossa moeda de R$ 1. Eu quero descobrir qual é a área da parte dourada da moeda, ou seja, nós já falamos que a parte dourada é a coroa circular. Então, eu preciso descobrir qual é a área da coroa circular dessa moeda de R$ 1. Então, pensem aí vocês, o que vocês acham que seria necessário fazer para descobrir qual é a área somente da coroa circular? Observem que a coroa circular não é um círculo, né? Quem que é um círculo? É essa parte de dentro, que é a parte prata, e a moeda inteira em si também é um círculo. Então, o que será que nós precisamos fazer aí para descobrir qual é a área da coroa circular? Então, observem aqui o passo a passo que a prof vai fazer para ver se vocês conseguem pegar o jeito que precisa ser feito. Então, primeiro de tudo, observem ali que a prof calculou, né, mediu e obteve que o raio do círculo prata é de 0,9 centímetros. Atenção, o círculo prata é somente a parte onde está escrito ali R$ 1, né? É somente a parte de dentro. Então, o círculo prata é de 0,9 centímetros, o raio do círculo prata. E assim como nós já sabemos calcular a área de círculo, nós sabemos que a área de um círculo é π vezes o raio ao quadrado. Então, se o raio é 0,9, então vai ser π vezes 0,9 ao quadrado, resultando em 0,81 π centímetros quadrados. Essa é a área do círculo prata. E agora, a área de toda a moeda. Então, foi medido o raio da moeda completa, a moeda toda, e o raio é de 1,1 centímetros.
Assim, a área da moeda inteira vai ser igual a 1,21 pi centímetros quadrados. Então, observem, nós temos a área de toda a moeda e a área do círculo prata. Então, o que vocês acham que seria necessário fazer para descobrir a área somente da coroa circular, a área somente da parte dourada? Então, nós faremos o seguinte: se eu sei a área de toda a moeda, o que eu preciso retirar dessa área para eu ter apenas a área da coroa circular? O que eu estou contabilizando que não deveria? É justamente a área do círculo prata. Então, eu pego a área de toda a moeda e subtraio a área do círculo prata. Então, a área da coroa circular, a área da parte dourada, vai ser 1,21 π, que é a área de toda a moeda, menos 0,81 π, que é a área apenas do círculo prata, resultando em 0,4 π centímetros quadrados, que é a área da coroa circular. Então, assim, como nós já falamos agora, que a área ali da coroa circular foi feita uma subtração, então nós calculamos a área de toda a moeda, calculamos a área daquela parte prata, que era interna, e subtraímos um do outro. Então, a fórmula da área da coroa circular é justamente o quê? É justamente você calcular a área do círculo de fora, o círculo maior, e subtrair a área do círculo de dentro, a área do círculo menor. Fazendo essa subtração, a gente vai ter exatamente a área da coroa circular. Então, observem aqui a diferença. Nessa primeira, que é π vezes o raio ao quadrado, e esse R está maiúsculo, justamente para identificar que é o raio do círculo maior, do círculo de fora. Essa outra parte seria a área do círculo menor, do círculo de dentro. Então, por isso que o raio está marcadinho aqui com R minúsculo, para a gente saber diferenciar. Então, é a área do círculo maior menos a área do círculo menor, beleza? Então, agora nós vamos fazer alguns exercícios para a gente entender na hora de resolver como que funciona isso. Então, vamos lá. Observem aqui essa primeira situação. Então, o prefeito de Cascacite decidiu construir bancos em uma praça circular da cidade. Sabendo que o raio da praça é de 15 metros e que esses bancos serão colocados em toda a extensão da coroa circular dessa praça, em que o raio do círculo central possui 10 metros, qual vai ser a área destinada para o local dos bancos? Então, observem que aqui nós não temos um desenho, mas vamos fazer um desenho para exemplificar e ficar mais visual essa situação. Então, observem aqui o desenho. Então, esse círculo de fora, né, toda essa extensão maior, seria toda a nossa praça. Então, o raio da praça é 15 metros, toda a parte maior. Dentro dessa praça, nós temos um círculo central. E esse círculo central aqui, né, no meio da praça, ele tem um raio de 10 metros. E observem que esse círculo ele está exatamente no centro dessa praça e eles são concêntricos. Os dois, tanto a praça quanto esse círculo, possuem o mesmo centro. E nós queremos descobrir qual vai ser a área onde estarão os bancos. E os bancos estarão nessa região cinza, que seria a nossa coroa circular, beleza? Então, nós já aprendemos, já vimos que a área de uma coroa circular é obtida pela área do círculo maior menos a área do círculo menor. E é justamente isso que nós vamos fazer. Então, a prof só colocou novamente a fórmula aqui. Substituindo agora os valores corretos, então o raio maior vai ser de quanto? De 15 metros. O raio menor será de 10 metros. Fazendo a substituição, nós temos então que a área vai ser π vezes 15 ao quadrado menos π vezes 10 ao quadrado. Daí, na sequência, nós temos que resolver essas potências. 15 ao quadrado é 225. Então, a área vai ser 225π menos
100π, porque 10 ao quadrado é 100. E agora, pensem aí bem rapidinho e digam para mim quanto é 225π menos 100π. É fácil isso, hein? É quanto? 125π metros quadrados. Então, a área destinada para esses bancos na praça vai ser de 125π metros quadrados. Só um detalhe, observem que nesse exercício não foi dado o valor de π, não foi falado para considerar π igual a 3 ou 3,14. Então, nós deixamos a resposta assim mesmo, com o π aparecendo. Então, a área é 125π metros quadrados, beleza? Então, o próximo exercício nós temos o seguinte. Brenda produziu uma tela inspirada em círculos. Ela fez 2 círculos concêntricos, originando em uma coroa circular que pintou de verde. Sabendo que o raio do círculo maior é de 20 centímetros e o raio do círculo menor é de 10 centímetros, qual é a área da parte verde? Considere π igual a 3,14. Então, novamente, nós temos aqui uma situação de coroa circular. Então, vamos fazer aqui o desenho que representa isso. Então, aí nós temos a coroa que a Brenda pintou em verde. Aqui não estão marcados os raios, mas nós sabemos que o raio do círculo maior é 20, ou seja, partindo do centro até aqui, nós temos o raio do círculo maior sendo 20. O raio do círculo menor é 10. Então, onde que está o raio do círculo menor? Partindo do centro, vindo até aqui apenas, beleza? Então, como que é a área de uma coroa circular mesmo? É a área do círculo maior menos a área do círculo menor, perfeitamente. Agora, nós temos que substituir os valores. Quem vai ser o R maiúsculo nessa questão? 20? Isso mesmo. E quem vai ser o R minúsculo? 10. Então, substituindo aqui, nós temos que a área vai ser igual a π vezes 20 ao quadrado menos π vezes 10 ao quadrado. E agora, pessoal, digam aqui para mim, quanto que é 20 ao quadrado? 400. E quanto que é 10 ao quadrado? 100. Então, nós temos que a área vai ser igual a 400π menos 100π, beleza? Fazendo essa subtração, nós temos que a área vai ser igual a 300π. Observem que nesse exemplo foi dado o valor de π, foi dito para considerar π igual a 3,14. Então, o 300 ele está multiplicando o π, é 300π. Então, fazendo 300 vezes 3,14, nós chegamos então que a área vai ser igual a 942 centímetros quadrados. Outra coisa importante, tenham atenção a qual unidade de medida que foi utilizada. Lembram que no exercício anterior a unidade foi dada em metros, agora a unidade foi dada em centímetros. Então, a área vai ser o quê? Em centímetros quadrados, beleza? Então, mais um exemplo aí. João plantou flores em um jardim circular e decidiu plantar ervas no restante do jardim para fazer chá, formando uma coroa circular descrita na figura. Sabendo que as medidas estão em metros, determine a área destinada para o plantio de ervas. Então, aqui nós temos o desenho que representa a situação e nós queremos calcular qual é a área destinada para o plantio de ervas. Então, observem no desenho onde está o espaço destinado para as ervas. Então, está aqui no meio? Não, aqui no meio, todo esse círculo central, serão plantadas flores. Nessa parte aqui é que serão plantadas as ervas. Então, as ervas serão plantadas em uma coroa circular. Novamente, teremos que calcular então a área de uma coroa circular, né? Porque as ervas estão exatamente nessa região, nesse espaço. Então, novamente, utilizamos a fórmula da área da coroa circular, que é a área do círculo maior menos a área do círculo menor. Só que nesse exemplo, nós temos que ficar mais atentos em descobrir quais são esses raios, porque observem o seguinte, essa medida de 7 é justamente o raio
da parte destinada às flores, né? Então, é o círculo central. E aqui nós temos a medida de uma unidade, de 1 metro, né? Dessa parte destinada às ervas, mas esse 1 não é raio, porque o raio, lembrem que sai do centro de um círculo e vai até a circunferência, né? Então, qual vai ser o raio do círculo maior? Quem aí tem uma ideia? Quanto vai ser o raio? Vai ser 1? Vai ser 7? Quanto que vai ser? Vai ser 8, né? Porque 7 é o raio do central, mais essa uma unidade, totalizando 8. Então, o raio do círculo grandão, do círculo de fora, vai ser 8 metros. E o raio do círculo menor será 7 metros. Então, tenham atenção a esses exercícios em que os raios não estão tão evidentes assim. Então, temos que ter bastante atenção. Substituindo ali, nós temos que a área será π vezes 8 ao quadrado menos π vezes 7 ao quadrado. Todo mundo entendeu por quê, né? Resolvendo, então, 8 ao quadrado é quanto mesmo? 64, isso aí. E 7 ao quadrado, 49. Então, nós temos que a área vai ser igual a 64π menos 49π. Fazendo essa subtração, quanto é 64 menos 49? Então, será 15. E como é 64π menos 49π, será 15π. Metros quadrados, porque aqui foi dito que a unidade estava em metros. E como não foi falado para considerar o π como 3,14 ou como 13, enfim, nós deixamos a resposta com o π aparecendo ali. Então, a área vai ser igual a 15π metros quadrados, beleza? Então, espero muito que vocês tenham entendido, pessoal. Qualquer dúvida, vocês já sabem, entrem em contato com a prof, tirem todas elas e tchau, tchau, nos vemos na próxima aula.